Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. FAAR. Ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Dr. Ed Filgueira. Implantodontia e atendimento clínico geral. Olá, você aí de casa. Seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou psicólogo e hoje estou entrevistando Priscila Rosic, gente, que é ginecologista e mastologista. Priscila, seja bem-vinda ao programa Momento Terapia. O pessoal de casa está ansioso por essa entrevista e para mim é um prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigada a você, Rafael. Obrigada a todo mundo do SBT pelo convite. Espero estar aqui colaborando, estar ajudando, levando informação a toda a população. Com certeza. E a gente vai falar, gente, um pouco sobre a área que a Priscila atua, que é a mastologia, e a ginecologia, tá? Então ela atende aqui no Monte Sinai e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Priscila, pra gente começar, fala pra gente como que foi, como que foi pra você fazer medicina e escolher a área da ginecologia? Então, fazer medicina para mim foi uma coisa muito fácil escolher, porque eu já venho de uma família de médico, é como se quase eu não tivesse tido escolha, né? Então, cresci no meio, cresci aqui no Monte Sinai, brincava nesses corredores, nas rampas, eu lembro de brigarem com a gente quando criança, para de correr, tem gente internado. Então, o Monte Sinai sempre foi a minha casa. E nunca me vi em outra profissão. O desafio maior foi, dentro da medicina, aonde eu me encaixo, mas escolher medicina para mim, eu acho que desde que eu nasci, desde pequenininha, nunca tive essa dúvida, não. E a ginecologia e a mastologia, como foi para você essa escolha? A ginecologia foi devido a uma tia minha que morava aqui em Ariquemes. Tem muita gente que às vezes os mais antigos podem conhecer. Doutora Lucinete, ela atendia aqui na Clínica da Mulher e desde pequena eu a via fazendo parto, consultando as mulheres, eu achava aquilo o máximo. Apesar do meu pai ser médico, o meu foco, o meu exemplo sempre foi a minha tia. E durante a especialização eu fiquei um pouco assim, será que eu quero só isso, eu quero algo a mais? E na faculdade eu tive um professor de mastologia que me fez gostar da área. Os professores influenciam, né? Demais. E aí eu fiquei, não, eu quero ser ginecologista, mas eu não quero só isso, eu quero algo a mais. E aí foi aonde surgiu a mama, né, que é uma subespecialidade da ginecologia, para focar um pouquinho mais nas doenças da mama. Priscila, vamos falar um pouco então sobre a sua área, que é maravilhosa, a gente cuidar da mulherada. Para as mulheradas que estão em casa, né, que está nos ouvindo, o que é o exame de mamografia? O que é a mamografia? Mamografia é um exame que ele é feito a partir dos 40 anos de idade. Normalmente, para a mulher fazer antes dos 40 anos, ela tem que ter uma história familiar, deve ter algum fator de risco para câncer de mama. Se não, a maioria das mulheres é após os 40. É um exame de raio-x num aparelho específico de raio-x de mama. Comprime um pouco essa mama. Normalmente as mulheres reclamam, mas ainda não surgiu um exame melhor, com maior acurácia para a detecção do câncer de mama quanto a mamografia. E a prevenção é imprescindível, né, Priscila? Temos que fazer sim, porque eu sempre converso isso com as pacientes aqui. Tentam sempre dar aquela burlada, eu não posso trocar pelo ultrassom, e às vezes é o que estão questionando aí do outro lado, mas eu posso fazer o ultrassom e está suficiente. E aí eu explico, uma grande parte dos cânceres de mama começa com microcalcificação. São o quê? São os pontinhos brancos na mamografia, e nem o ultrassom e nem a ressonância vê esses pontinhos. E quando a gente fala em cura do câncer de mama, existe. Nesses casos é 100%. A partir do momento que ele cresce, forma um nódulo, eu já não posso garantir 100% de cura e normalmente dos pontinhos até um nódulo de 1 centímetro leva em média 5 a 8 anos. Então o ultrassom ele vai pegar esse carocinho, ele não pega os pontinhos. Então tem que fazer a mamografia. Ela é a única que vai detectar este caso bem precoce. Antes dos 30, antes dos 40 também pode ser feito? Pode nesses casos específicos. Só as mulheres que têm um fator de risco aumentado. Certo. Falando nisso, depois dos 30, depois dos 40, quais os exames que as mulheres precisam fazer com frequência?
Para a rotina de ginecologia, que entra as prevenção das doenças da mama também, o que deve ser feito todos os anos? Deve ser feito um preventivo, que é a prevenção do câncer de colo uterino. Assim que a mulher inicia a vida sexual, no máximo em 2 anos após a primeira relação sexual, deve começar a fazer anualmente o preventivo. Fazer um ultrassom para poder estar olhando como é que está esse útero, esse ovário. E a partir dos 40, a mamografia. Além do exame clínico anual com o ginecologista. Certo, olha aí, gente, tá dado o recado, isso é importantíssimo. Já que a gente está falando, né, já que você tocou sobre o câncer de mama, Priscila, quais são os sintomas do câncer de mama? Como que as mulheres podem começar a observar isso melhor? O câncer de mama no início ele não dá sintoma algum, só quando tem aquelas poeirinhas, a paciente nunca nem vai sonhar se ela não fizer uma mamografia, então ele é assintomático. Depois, com a evolução dele, quando ele já está um pouco mais evoluído, aí a paciente passa a sentir um caroço, pode ter uma vermelhidão na mama, ela pode ter uma retração. Então eu sempre oriento as pacientes, fica de frente para o espelho, se olha, vê se as 2 mamas estão na mesma posição, se estão redondinhas iguais, movimenta o braço, porque às vezes só de movimentar você vê que uma mama sobe e a outra fica, são sinais do câncer. Podem ser, gente, não estou dizendo que tudo isso é sinal de câncer, mas pode ser um dos sinais do câncer. Olha que interessante. Tem até aquela atriz, a Angelina Jolie, que ela fez uma cirurgia porque acho que a mãe dela... O caso da Angelina é um caso que a gente recebe muito no consultório. Na época todo mundo queria tirar a mama, só que tem que ter indicação. Não pode, eu quero tirar a mama. Eu sempre oriento. Claro que querer é da paciente, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, mas tem que ser muito bem orientada. A Angelina, ela vem já de uma família com história de câncer. A mãe dela teve câncer de mama, câncer de ovário. Quando ela realizou o exame genético dela, ela tinha alteração genética, e isso quer dizer o quê? Que a qualquer momento ela poderia desenvolver. Certeza 100% que a Angelina desenvolveria? Não, mas ela tinha uma chance muito aumentada comparativamente com a mulher, nós mulheres que não temos história na família. Olha, gente, que interessante. Olha, agora vamos falar um pouco sobre o autoexame, que você falou para as mulheradas olhar no espelho. Vamos especificar como que as mulheres fazem o autoexame em casa. Lembrando, gente, que isso não anula a consulta com uma especialista, tá? Mas vamos dar um desmistificar um pouquinho. Como que é esse autoexame, o toque? Normalmente, as pacientes, elas nos perguntam, se tem uma posição, se tem um jeito certo de tocar. Eu oriento, tento tentar assim, facilitar para a paciente. Então, não existe uma regra, tem que tocar de cima para baixo, do direita para a esquerda. Não, o que eu oriento? Tente conhecer a sua mama, porque a partir do momento que você conhece a sua mama, se tiver qualquer alteração, você vai ser o primeiro a ficar sabendo que houve essa alteração. Qual é o melhor período para fazer o autoexame? 1 semana, 10 dias após a menstruação, que é o período que a mama ela tá menos inchada, menos dolorida, ela tá mais murchinha, porque antes do período da menstruação essa mama fica mais inchada, fica mais avermelhada. Então, esse é o período, 1 semana após a menstruação. Como? Toca. Eu oriento o quê? Tá no banho, pega o sabonete, faz uma espuma, na hora que for passar, já passa tentando sentir se tem alguma coisa. Sentiu um carocinho? Não desespera. Provavelmente esse carocinho vai ser só uma glândula. Ficou na dúvida? Procura um especialista, ele vai te orientar se essa alteração que você sentiu, esse durinho, é um caroço, e não sendo, confirmando que não é você, todas as vezes que você tocar e sentir esse carocinho, você já vai ficar calma sabendo, não, é uma glândula. Mas se ao lado desse carocinho surgir um durinho, aí você fala, não tinha esse durinho, então agora eu vou lá procurar porque pode ser que seja algo. Isso mesmo, gente. Procurar um especialista é o indicado. De preferência, Priscila Rosic, que está aqui nos esclarecendo. Eu tenho certeza que ela vai te esclarecer. Nós temos uma dúvida justamente sobre isso. Priscila, é do setor 1. Ela diz o seguinte, eu tenho silicone. É mais difícil perceber alguma alteração pelo toque ou nos exames? Não, a questão do silicone é uma dúvida corrente. Todas as mulheres às vezes têm até medo de colocar esse silicone por dificultar. Então vamos imaginar pele, glândula mamária e músculo. A prótese, ou ela vem entre o músculo e a glândula, então não vai interferir nada, os nódulos estão aqui na glândula,
Ou muitos casos, a maioria aqui na nossa cidade, acaba colocando debaixo do músculo. Nesse caso, nem vai interferir em nada no tecido mamário. O que muda quando a mulher tem uma prótese? Quando ela for chegar aos 40 anos, ou após os 40 anos, quando for fazer mamografia, ao invés de fazer duas chapas de cada mama aqui, o exame de mamografia faz uma assim e outra assim. Então, em vez de fazer só duas, ela vai fazer mais, porque faz duas normais, outra puxa o tecido mamário, tenta deslocar ele da prótese e faz outra só do tecido mamário. Certo, gente, tá respondido. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a ginecologia. Tudo bem, Priscila? Vamos lá. Pra gente só encerrar esse aqui do câncer de mama, vamos esclarecer o que causa o câncer de mama. A gente sabe que uma parte é hereditária, mas o que causa? É uma má alimentação? Fala para as mulheradas, né? Porque elas podem falar, será que eu vou desenvolver? Será que eu não vou? O que eu devo fazer? É até questão de prova, gente. Qual é o maior fator de risco para ter câncer de mama? Nascer mulher. Então, a partir do momento que nós nascemos mulher, a gente já tem um risco muito maior do que os homens de desenvolver câncer de mama. Questão de hereditariedade, né, de genética. Antes de entrar para fazer especialização, eu achava que era uma porcentagem muito grande. E aí cheguei lá, me deparei que é o quê? 10 a 15% só dos cânceres de mama são genéticos. Então a gente fala 85% dos cânceres de mama não tem nada a ver com genética, com história familiar, não tem. E aí entra multifatorial. Quando a gente diz multifatorial, alimentação, hábitos de vida, exposição à radiação. Então são vários fatores que podem... Emocional, né, Priscila? Emocional, com certeza. Né? Porque quando a gente tem esse emocional abalado, automaticamente o sistema autoimune cai. E nessa pode surgir qualquer doença, inclusive um câncer. Não só câncer, mas a gente observa que pessoas que têm o humor depressivo, que por algum motivo sofreram muito na vida, são abalados de alguma, ou tiveram um baque muito grande na família, pode ter uma chance maior de desenvolver, sim. Gente, agora vamos falar sobre ginecologia. Priscila, é tão importante a gente também falar sobre o cuidado com a mulher, com o próprio corpo, como a mastologia. Vamos falar sobre o exame ginecológico. Muitas mulheres têm medo, né? E custam procurar, às vezes, um profissional por tabus, mitos que criam em cima disso. Vamos explicar para as mulheres o que é o exame ginecológico, como que funciona no consultório. O exame ginecológico é também chamado de Papa Nicolau. Aliás, o exame ginecológico em todo é o que? Examinar a mama, examinar útero, ovário, vulva, vagina, então isso tudo. Mas às vezes, quando fala do exame ginecológico, automaticamente a gente acaba pensando no preventivo ou Papa Nicolau. Que é o que? Quando a gente usa um espéculo, que popularmente é conhecido como bico de pato, abre, expõe esse colo do útero e coleta o material, faz uma lâmina e manda para o laboratório. Não é doloroso, vocês não precisam ter medo de fazer porque não é doloroso. É claro que aquela mulher que às vezes ela vem tensa, tem medo, a gente pede, dá uma relaxadinha, não contrai, mas é um exame muito sossegado, deve ser feito e previne algo muito pior, que é o câncer de colo, né? E a partir de que idade, Priscila, as meninas, as mulheres precisam ir em uma ginecologista? Isso depende muito. O exame ginecológico, no caso o Papa Nicolau, o preventivo, a gente faz após a relação sexual ou após os 25 anos. Mas independe, vir ao ginecologista, normalmente, às vezes até as mães ficam naquela dúvida. Doutora, que momento eu deixo de levar minha filha no pediatra para levar no ginecologista? Então, todo mundo tem esse questionamento e às vezes até eu como médica, eu fico muito sem ter como responder. Porque às vezes aquela menina está entrando na puberdade, não tem queixa nenhuma e trazê-la ao ginecologista vai deixá-la um pouco acanhada. Mas a partir do momento que essa mulher se torna mulher, tem algum sintoma, já recebi criança com corrimento vaginal e a mãe me traz, então não existe muito uma faixa etária, depende mais da queixa dessa menina, né?
Mas o ideal, que deve ser rotina anual, é após a primeira relação sexual. Priscila, quero te agradecer por mais uma vez a gente ter conversado e por você ter aceitado a nossa entrevista. Quero que você, por favor, deixe um recadinho para o pessoal de casa que está nos assistindo. Você está atendendo aqui no Monte Sinai, se você puder deixar o seu telefone para a mulherada entrar em contato com você, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez pela receptividade de vocês todos. Eu estou aqui para o que precisar. Eu atendo todos os dias aqui no Monte Sinai. Se vocês quiserem ligar o número direto aqui do consultório, é o 3536-3025. E é um prazer poder ajudar. É uma bênção para mim, assim, eu me sinto honrada quando uma paciente me traz um problema e eu consigo resolver e ela chega para mim e fala assim: doutora, minha vida é outra agora. Então eu estou aqui à disposição de vocês para o que precisarem. Estou nas redes sociais, adoro essa interação com vocês. Podem mandar pergunta, o que eu puder responder, que às vezes vocês me mandam assim: doutora, o que eu faço sem eu examinar? E não tem como eu responder, mas as dúvidas em geral, né? Eu tô lá. Podem mandar, fiquem à vontade e eu vou ter o maior prazer em estar respondendo cada uma de vocês. Isso, gente, as redes sociais dela vai estar aparecendo aqui no visor. Entre em contato com ela. E se você também, gente, tem mais dúvidas, pode mandar aqui pro SBT, manda para mim, também vai estar aqui passando o meu telefone, minhas redes sociais. Não fiquem acanhadas, podem perguntar, porque cuidar do corpo, né, também tem muito a ver com a autoestima, tem muito a ver, né, com cuidado do psicológico também. Com tudo. Quando hoje eu tava brincando, me arrumando para vir aqui, eu falei: gente, como se eu podia todos os dias acordar já escovada, mas porque já começa o dia diferente, né? Quando a gente cuida desse corpo, desse nosso templo aqui, parece que tudo muda. Então a gente tem que se cuidar. Se cuidem, meninas. Isso mesmo, gente. A gente fica por aqui. Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. A gente vai ter, gente, outras entrevistas com ela. A gente quer saber quais são suas dúvidas a partir dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai surgir outras, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem no programa Momento Terapia. Até lá! Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. FAAR. Ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Dr. Ed Filgueira. Implantodontia e atendimento clínico geral.